A paz de Cristo a todos. Meu nome é Marcelo Alves, sou evangelista. Enviei 2 testemunhos em áudio a esse canal. Vi nos comentários que era melhor com a voz programada. Então digitei para esse usado irmão do canal. Seguem os 2 e outras experiências. Sou convertido há 30 ou 31 anos. Não lembro exatamente. Iniciei o ministério aos 14 anos de idade como músico em uma igreja neopentecostal. Logo conheci 2 irmãos músicos que mudaram para minha igreja. Nós éramos da mesma faixa de idade. Firmamos uma banda e iniciamos um ministério de evangelização. Isso, liderado por um evangelista dessa igreja em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Realizávamos ar livre todos os dias nas praças do Rio de Janeiro. Depois de alguns anos, gravamos 2 CDs dando continuidade ao trabalho de evangelização no Rio e outros lugares do Brasil. Banda com o nome de Metal do Santuário. Porém, com a entrada do tal rock gospel, evolução musical trazido pela Igreja Renascer em Cristo e Comunidade da Zona Sul, que eram as que traziam as bandas de rock americanas para os eventos no Brasil. Isso entre 1990 e 1994. Mudamos nosso estilo musical, que era louvor congregacional, para heavy metal gospel. Éramos inocentes em nosso novo estilo, e achávamos que estávamos na vontade de Deus. Todos nós, inclusive o evangelista e agora pastor, vivíamos todos como bons cristãos. Porém, com a vida no dia a dia como crentes mundanos, íamos às praias, futebol, brincadeiras e palavras torpes e etc. Apesar dessa conduta, levávamos a sério as coisas de Deus e a consciência tranquila sobre as coisas espirituais. Tínhamos certeza de que Deus era em nossas vidas. Depois de morarmos em São Paulo, último estágio de banda, isso em 2001 e 2002, o ministério se desfez. Voltei para o Rio já com 32 anos. Me casei aos 35. Deus me deu graça de achar a esposa com as características e personalidade que pedi a ele em minha mocidade. Seu nome é Isabel Cristina. Porém, no período de casado, me desviei do caminho do Senhor, onde tudo começou. De 2007 a 2013, vivi uma vida de máscara de cristão, desviado congregando, excelente emprego na Petrobras. Iniciei uma vida de pecados ocultos. Mas a coisa se agravou quando o inimigo armou uma armadilha para mim e para uma pessoa de uma igreja que estava se separando. Nós morávamos no mesmo condomínio. Foi quando pedi o divórcio à minha esposa, pois me envolvi com ela nas redes sociais. Não nos relacionamos fisicamente, mas esse grave pecado subiu à presença do Senhor, e ele me deu uma sentença. Quando abri a palavra aleatoriamente, caiu em Ezequiel 32:10. A primeira parte e a parte final do versículo ficaram em letras grandes em minha vista. A palavra diz assim: e farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito no dia da tua queda. Quando li, logo entendi. Caí de joelhos pedindo perdão, mas já era tarde. Deus falou. Ninguém poderia mudar. O Espírito Santo me incomodava dia e noite. Foi quando me ajoelhei na sala de minha casa e pedi ajuda ao Senhor dizendo: Senhor Jesus, me ajuda. Estou desviado. Não aguento mais essa vida. Te conheci na adolescência. Não casei para me divorciar. Muda minha vida, ou me prepara e me leva. Foi então que ouvi uma voz que me disse assim: Filho do homem, põe-se de pé, pois falarei contigo. Me levantei com o rosto banhado em lágrimas, e ele me disse: abra minha palavra em Mateus 6, 22 e 23. Surpreso com aquela experiência única e confortante, li a palavra que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, seu corpo terá luz. Se porém seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ele continuou dizendo: queres mudar de vida? Eu disse: sim, Senhor, muda a minha vida. Ele disse: tire imediatamente a Sky de sua casa e abandone as redes sociais. Desative o Facebook. Isso está contaminando seus olhos e sua vida. Está te desviando do caminho. Depois que fizeres isso, vai ver a transformação em sua vida. Imediatamente obedeci à ordem do Senhor. Desliguei o aparelho e desativei o Facebook. Foi quando comecei a buscar a Deus em jejuns, orações, consagrações e montes pedindo libertação das coisas do mundo. Foi onde descobri as postagens dos testemunhos de arrebatamento, inclusive nesse canal Evangelismo Online. Fiquei tão impressionado que redobrei minhas orações, pois não acreditava que isso tudo era verdade. E o lugar que eu merecia era o inferno por causa das coisas que vinha fazendo. Achava que a graça me salvaria. Eu era um crente da graça. Pensava que poderia viver no pecado,
pois é nossa natureza, e depois ir na presença de Jesus e dizer que como homem era impossível viver em santidade. Passei a perguntar vários pastores sobre a sã doutrina. Inferno. Ninguém me respondia. Eu e minha esposa tínhamos uma lojinha no metrô Rio, no bairro da Tijuca, onde conheci uma profeta abençoada do Senhor. Comecei a perguntar para ela de suas experiências, onde fui muito edificado, pois não conhecia nada do sobrenatural além de música. Ela me contou muitas experiências incríveis. O que me deixou impressionado foi que ela só tinha 5 anos de convertida e eu 30, e nunca tinha ouvido ou visto tais coisas. Em meu desespero para saber a verdade a meu respeito diante de Deus, segurei essa irmã pelos ombros e gritei: Senhor, se tu estiver aí dentro dessa irmã, por favor, fala comigo. Em um dia próximo daquele, essa irmã foi orar antes de ir trabalhar. O Senhor deu uma visão para ela comigo de que me via de terno e com uma noiva ao meu lado que representa a igreja entrando no paraíso. Quando ela entregou a visão, o Senhor começou a nos visitar na loja dela que era em frente à minha. O poder de Deus caiu, e o Senhor a tomou em profecias dizendo para mim: não pergunte a mais ninguém sobre suas dúvidas, pois eu mesmo o Senhor te falarei. Minha graça e minha paz fica contigo. Logo veio as crises. Perdi meu emprego com excelente salário, perdi 2 carros, 2 motos, 2 notebooks quebraram, máquina de lavar, tudo que eu colocava as mãos quebrava ou não dava certo, e por fim perdi a loja. Não tinha dinheiro nem para comprar um pão para o café da manhã. O Senhor me tirou tudo para o início do meu tratamento. Nesse período de deserto, Ele começou a me dar várias experiências do mundo espiritual, sonhos, visões e arrebatamentos. Vou relatar alguns de vários outros sonhos e depois os 3 arrebatamentos. 1 arrebatamento até as nuvens e 2 ao inferno. Quando me converti, havia um pregador que ia sempre em minha igreja para dar ensino sobre a volta de Jesus. Isso há 30 anos atrás. Foi quando eu estava orando atualmente perguntando sobre a volta do Senhor. Fui dormir, e tive esse sonho. Eu encontrava esse pregador e questionava ele dizendo que Jesus não voltou até agora. Na época eu não tinha todas as informações. Daí ele me deu um folheto e me disse: esse folheto é um estudo que vai te mostrar que agora realmente não falta mais nada para a volta de Jesus. Eu lia esse panfleto e acordei. Já era 6 da manhã. Fiquei deitado orando em espírito. Foi quando ouvi a voz do Senhor Jesus dizendo: realmente não falta mais nada para a minha volta. Quando ouvi a voz me assustei. Ele continuou: sou eu o Senhor que falo contigo. Então comecei a fazer várias perguntas dizendo: por que não saio dessa crise? Estou aqui isolado nesse sítio, não evangelizo, não consigo trabalho, entre outras perguntas. Ele me respondeu: estás aqui para a conservação de sua alma, fique tranquilo que estou contigo. Então fiz outras perguntas, ainda meio que duvidando se era realmente o Senhor ou eu mesmo na minha mente. Então ele mandou um recado para minha esposa dizendo: avise a sua esposa que se ela não se preparar não vai subir no arrebatamento, e não vai suportar a grande tribulação. Incrivelmente ainda fiquei com dúvidas se não era eu falando comigo mesmo. Daí ele me disse: para saber que realmente sou eu o Senhor que falo contigo, abra minha palavra em 2 Tessalonicenses 2:8, minha paz fica contigo. Abri a palavra que diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Com essa palavra confirmei o sonho e a conversa com o mestre. Depois que descobri de fato qual é o verdadeiro evangelho, percebi o quanto estava desviado da sã doutrina, e que meus velhos amigos ainda continuavam cegos espirituais. Quando assisti os testemunhos do irmão Adão de Campos, irmã Lia e Lúcia, fiquei aterrorizado, e assistindo alguns outros, tirei a conclusão de que não conseguiria me salvar. Comecei a orar e a chorar amargamente, pois estava longe de todas essas verdades e não daria tempo de me santificar. Foi quando mandei uma mensagem de SMS para minha irmã e amiga profeta, a irmã Edna, a irmã da loja, pedindo que ela pedisse uma palavra ao Senhor ao meu modo de vida. Enfatizei a ela que não falasse por ela mesma. Se o Senhor falasse, amém. Se não falasse, nunca mais iria perguntar desse assunto. No dia seguinte, ela me passou uma mensagem dizendo que o Senhor tinha falado. Imediatamente liguei para ela contar. Ela anotou o que o Senhor disse. Foi em 24 de abril de 2017. Disse o Senhor: não me agrado de coisas forçadas e nem fingidas, sacrifícios de tolos. Quem fala contigo é o Senhor teu Deus que te escolheu e te chamou desde a tua mocidade. Te chamei em verdade, e não retiro eu o meu chamado que fizeste servo meu. Assim está escrito: ao que vencer receberá a coroa da vida. Quando aplicaste teu coração em buscar a verdade e a separação do pecado,
porque não me agradaria teu Senhor se eu amo a justiça e sou Deus de verdade, servo meu. Os meus olhos buscam os verdadeiros e justos da terra. Não te esqueças que tenho eu caminhado contigo, mas tu ainda és carnal e não estás livre das coisas deste mundo. Eis que o dominador deste mundo está a trabalhar, a confrontar e a enganar a todos. Mas ainda há aqueles que me buscam, e eu não os desprezarei. A minha graça e minha paz deixo contigo. No final da profecia, o Senhor deu uma visão para a irmã. Ela me via de vestes brancas diante de 2 homens de branco, confirmando assim a pergunta que fiz ao Senhor no meu íntimo no oculto, de como estavam minhas vestes diante dele, e meu modo de viver. Irmão, esse indiscutivelmente foi o melhor dia de toda a minha vida. Parece que foi ontem. Atualmente, o pastor evangelista encontra-se completamente iludido com as coisas desse mundo, e dando mau testemunho do evangelho no comportamento, e falando até alguns palavrões, e mesmo assim, continua realizando os evangelismos e pregando nos púlpitos com a vida desconcertada, por causa de sua forma de vida. Não faço mais os trabalhos nas praças junto a ele, porém, estava faltando músicos para ele realizar o trabalho. Ele insistiu muito para que eu fosse tocar com ele. Relutei de todas as maneiras. Quando não tive opção, fui ao trabalho tocar. No final ele pregou, veio muitas almas. Fiquei muito feliz. Depois que guardamos o som começamos a conversar. Para mais uma decepção, o pastor só me contou obras da carne. Disse que agrediu uma pessoa que pagou geral para outra. E entre umas palavras e outras, alguns palavrões. Fiquei chocado. Não consegui acreditar. Fui para casa decepcionado. Chegando em casa deitei desconcertado no sofá e dormi. Minha esposa não me acordou. Daí por volta da meia-noite acordei todo suado, pois deitei sem tomar banho. E na hora que ia me levantar ouvi a voz do Senhor que disse: Filho do homem, durmas do jeito que estás, pois falarei contigo. Na madrugada tive este sonho. Estávamos no evangelismo, eu, o pastor e 3 amigos músicos que também hoje são cristãos completamente mundanos. Eles estavam tocando músicas do mundo no trabalho. Daí eu chamei o pastor falando para ele não deixar tocar aquela música. Ele não falou nada. Aí eu tirei o baterista e fui tocar em seu lugar. Mas ele me segurou por trás da bateria e não deixou eu tocar música evangélica. Foi quando eu me levantei para falar com o pastor de novo. Quando o pastor me respondeu, eu vi saindo de sua boca uma nuvem negra e fedorenta que eu senti o cheiro podre. Então acordei. Foi quando ouvi a voz do Senhor que disse: Agora vai tomar banho. Isso às 3 da manhã. Após o banho, aguardando instruções, fui me vestir. Coloquei a calça, e quando fui pegar uma camisa o Senhor me disse: Essa não, vista aquela. Pasmem, era uma camisa branquinha, nova, e que eu nunca tinha usado. Quando vesti a camisa o Senhor me disse: Avisa meu servo que minha obra para ser realizada tem que estar com o corpo lavado e com as vestes brancas. Assim diz o Senhor. Entreguei o sonho. Mesmo assim ele não se consertou. Depois tive mais outros 2 sonhos com ele. Entreguei um deles, mas não quer mudar. Preciso entregar o último. Em 2017, estava fazendo umas diárias de trabalho em Angra dos Reis hospedado na casa de um primo. Quando fui dormir, nas primeiras horas do sono, um anjo tirou meu espírito do corpo e voava comigo para cima. Eu gritava desesperado: Jesus, Jesus! Foi quando ele fez um gesto e a minha boca fechou. Aí chegamos a um ponto no alto em que ele parou e me mostrou um baú cheio de coisas tipo joias e disse: O Senhor Jesus mandou te entregar isso. Meu espírito voltou. Fiquei sem entender, mas amém. Em 2018, no auge da crise financeira, porém também no auge da consagração, fui dormir na casa de minha mãe para ir na madrugada atrás de um emprego fora de minha área profissional. Fui orar com uma grande angústia no peito pela luta que estava passando, com o estado da igreja que está apóstata, com minha família e com meu pastor desviado. Fui orar com essa grande angústia, e disse ao Senhor Jesus assim: Senhor, quem poderá se salvar? Olha o estado da igreja. Eu mesmo não acho uma igreja que prega a sã doutrina e prega contra a televisão. Senhor, estamos iguais a ovelhas sem pastor. Aí fui dormir. Na madrugada me veio o sonho ou arrebatamento. Não consegui discernir. Eu estava acima das nuvens. Aí o Senhor Jesus em pessoa apareceu em minha frente. Fiquei muito feliz com aquela grande emoção. E eu falava todo entusiasmado: Senhor Jesus, Senhor Jesus. E fazia várias perguntas, questionava e tudo mais. Porém ele não me respondia nada. Me olhava com um ar de sorriso mas sem falar nada. E eu me desabafando, falando. Mas percebi que a expressão de seu rosto no decorrer das perguntas ficou mais séria. Então senti que eu estava em falta com alguma coisa.
Foi quando eu disse: o senhor tem que ir, né? Ele ainda sério sem falar nada. Eu disse: tá bom, senhor, tudo bem, pode ir. E aí as nuvens se abriram, e eu vim caindo com aquela sensação maravilhosa que não tem como explicar. Completamente renovado. Agora em 2018, não me lembro o mês, mas estava muito frio. Moro em um sítio aqui em Magé, estado do Rio. Minha sogra estava enferma. Minha esposa dormindo em sua casa e eu aqui no sítio. Por volta das 11 da noite, liguei para minha esposa para despedir. Nota: com o nosso casamento restaurado para a glória de Deus, fui tomar um achocolatado antes de deitar, ovo maltine. Quando tomei, surpreendentemente me veio desejos sexuais na mente. Comecei a repreender, porém, só aumentava mais os desejos. Corri para a cozinha e abri a torneira em cima da cabeça como refúgio. Daí aliviou. Vieram os questionamentos. O que foi isso? Misericórdia. Será que foi esse chocolate? Havia sobrado a metade. Então eu disse: se foi isso, vai acontecer de novo. Mas não é possível. Quando tomei outra vez, veio pior. Comecei a repreender aqueles desejos vindo na mente e no coração. Uma voz dizia: vai pro banheiro se aliviar. Eu respondia: eu te repreendo em nome de Jesus. Foi passando os desejos. Fiquei sem entender nada. Fiz uma oração simples e fui dormir. Na madrugada me veio um ataque maligno. Estava deitado. Eu vi uma mulher vindo por entre o colchão por trás de mim para me abraçar. Em espírito eu via essa mulher. Eu tentava clamar o sangue de Jesus, mas não conseguia. Ela me abraçou por trás. Na mente eu dizia: meu Senhor, me ajuda. Jesus tem misericórdia. Anjo do Senhor me socorre. Naquela luta, então eu despertava dizendo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aí eu vi 2 olhos vermelhos com fúria me olhando. Eu repreendi com autoridade. O Senhor me falava assim: é o Espírito 7 saias. Esse é o Espírito 7 saias. Eu falava assim: quem é 7 saias? 7 saias? Que é isso? Eu questionava. Aí me pus de joelhos e comecei a clamar dizendo que não aceitava demônio me atacar dentro da minha casa, pois estou em constantes jejuns e orações, e não tenho dado legalidade em nada de minha vida. Desde 2014 que não vejo televisão. O Senhor me libertou da pornografia, da música secular e entretenimentos mundanos. Não aceito ser atacado na minha casa. Senhor, me mostra o que é isso. Ou revela minhas irmãs profetas, a irmã Edna ou a missionária Carla. O que foi isso? Jesus, tu sabes que dificilmente te chamo de amigo para não forçar uma intimidade que não tenho, pois és meu Senhor e meu Rei. Mas agora quero te chamar de amigo e meu irmão. Por favor, meu amigo, me revela o que foi isso. Me arrebata. Me fala, mestre. Me veio a revelação. No meio da noite sonhei que estava em um prédio. Subi até um andar. Entrei em uma sala. Eu com roupa simples. Vi um presbítero amigo muito arrumado fazendo algum negócio. E outra pessoa. Saiu uma mulher muito bonita e foi até nós. Então, desci com ela e fomos em seu carro para algum lugar. No carro eu tentava falar para ela algumas palavras de elogios e tomava coragem e a elogiava. Então ela dizia: realmente eu sou muito desejada, cortejada e muitos me desejam. E me deu uma nota de dólar novíssima. Chegamos a uma parte hotel que era dela. E quando saindo do carro ela tentou me agarrar para beijar. Eu não deixei. Ela saiu e entrou no apart hotel. Eu perguntei à recepcionista por gesto se era uma mulher ou um travesti. Ela me respondeu que era um travesti. Ela voltou e me agarrou. Eu não conseguia tirar ela. Foi aquele desespero. Então neste momento meu espírito foi reportado ao inferno. Irmão, eu nunca vi em toda a minha vida cenas de torturas iguais àquelas. Nem em filmes de terror quando eu assistia. Fui levado a vários setores naquele lugar onde uma voz me dizia: este é o lugar de pessoas que morreram praticando imoralidade sexual, seja na mente seja na prática. Então eu vi um casal deitado de frente um para o outro nus, e um objeto cilíndrico robusto que entrava por trás no rapaz e saía na frente, entrava na frente da moça e saía por trás. Misericórdia, horrível. Eles gritavam de dor, aquele monte de sangue, coisa horrorosa. Eles tiravam o rapaz e ficava só a menina, e aquilo rodando e rodando. Surpreendentemente minha visão ia para pertinho daquele objeto e dava um zoom. Eu vi os detalhes daquilo. Tinha umas pontinhas no corpo daquela coisa que danificavam aquela menina. Na sequência, eu vi outra menina escura, magrinha, cabelo alisado curtinho. Não sai da minha mente o rosto daquela menina. Tinha um demônio por trás dela torturando. Ela gritava de dor. Gritava e gritava. Ele virava ela e colocava em cima de uma mesa e mordia o seio esquerdo dela. Saiu aquele pedaço. Ele sentiu o gosto e ficou doido.
E continuou. Veio mais demônios e se juntaram em cima daquela menina, despedaçando ela toda. Irmão, não estou exagerando. Eu vi. Fui em outra cena. A moça sendo torturada tentando fugir e não conseguia. A força dela era inútil na mão daquele demônio. Ela se esforçava, mas era inútil. Na quarta cena, outra moça sendo torturada de todas as formas sexuais. Ela lutava para fugir. Então ela conseguiu escapar. Misteriosamente eu conseguia ler seus pensamentos, que dizia: consegui sair, consegui fugir, agora vou sair daqui. Quando ela acabava de falar, vinha outro e começava de novo. Ela fugia, vinha outro e agarrava ela, saía de um e caía na mão de outro. Então uma voz me dizia: é eterno e não tem fim. Aqui é o setor de todos que cometem imoralidade sexual, seja na mente seja na prática. É eterno e não tem fim. Meu espírito voltou. Eu caí de joelhos em oração pedindo misericórdia ao Senhor, clamando por misericórdia, e pedi uma palavra de confirmação. Abri aleatoriamente, caiu em Jeremias 7:28, que diz: e lhe dirás: uma gente é essa que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita correção. Já pereceu a verdade e se arrancou de sua boca. Depois disso pela manhã, pesquisei quem era tal Sete Saias. Irmãos, Sete Saias é a pomba gira que é chamada por esse nome. Eu não sabia, e era a mesma que estava em meu sonho. Aqui me atacou. Aqui onde moro passam muitas testemunhas de Jeová. Gosto muito quando vêm em meu portão. Levo a palavra e eles ficam sem palavras. Porém, tem um pastor desviado batista que agora é dessa seita. Quando ele vem aqui, só o evangelizo com palavras sobre o inferno. Ele até sabe da verdade, mas contesta. Em uma noite quando fui orar, o Espírito Santo me disse para quando eu pregar para eles falar também das trevas exteriores, porque eles afirmam que o inferno é a sepultura, e Deus não vai condenar ninguém por sua bondade. Enfim, orei pensando em trevas exteriores. Na madrugada, o meu espírito estava em um poço de médio diâmetro completamente escuro. Daí eu via que o anjo do Senhor estava ao meu lado. Quando vi naquele ambiente de trevas densas, vi que a parede do poço era feita de pessoas, e essas pessoas estavam se contorcendo de dor. Eu não ouvia os gritos, mas os via se contorcendo. Então o anjo nos desceu mais abaixo. O diâmetro do poço diminuía. Ele me disse assim: as trevas aqui são mais densas, e aqui neste lugar tem muitas mães. Porém não entendi o porquê ele disse isso. Muitas mães. Depois disso eu comecei a sentir a angústia daquele lugar. Angústia tal que vou tentar explicar. Sabe quando pegamos uma infecção intestinal e ficamos com aquela dor, estômago embrulhando que não tem posição que faça aliviar, mesmo quando tomamos remédio? O próprio remédio antes de aliviar embrulha mais ainda o estômago. Ou quando a mulher está naqueles dias com cólicas. Digo por minha esposa. Bem, irmãos, é 1.000.000 de vezes pior. Comecei a gritar: Senhor, não deixe a minha mãe vir para cá. Não deixe a minha mãe vir para cá. Repeti isso várias vezes e também dizia: me tira daqui, por favor, me tira daqui. Então o meu espírito voltou para o meu corpo. Agora quando as testemunhas vêm aqui, eu relato essas experiências. O Senhor me deu um refrigério agora no final do ano de 2018 com um trabalho de 3 meses. Ele me deu graças para pagar as dívidas do cartão e banco. Por causa do emprego, tive que usar o WhatsApp para acessar o trabalho e fazer as passagens de serviços na refinaria. Depois que entregamos a manutenção agora no dia 31 de dezembro de 2018, eu não desativei o aplicativo, pois está todos os contatos de trabalho. Mas achei estranho que comecei a ter alguns sonhos que eu estava nu. Me via nu nos sonhos. Eu dizia comigo mesmo: não é possível, estou em constante vigilância. Que sonhos são esses? Perguntava ao Senhor e nada, mas sabia que era alguma falta. Intensifiquei minhas orações para saber. Daí o Senhor me levou a 2 testemunhos sobre o WhatsApp de irmãos que o Senhor revelava que qualquer cristão que usar esse aplicativo não tem parte com ele em seu reino. Aí lembrei que em 2014 foi me dada uma ordem para eu não usar as redes infernais. Então o Senhor me fez lembrar daquele sonho nas nuvens que tive com ele. Ele com a expressão séria, e eu entendia que me faltava alguma coisa. Então não perdi tempo e removi esse aplicativo do inferno. Estou fora 100% das redes infernais. E para cumprimento da profecia de sentença que o Senhor declarou em Ezequiel, no dia 15 de março de 2019, minha mãe me disse exatamente assim: meu filho, todos ficamos pasmados com sua queda. O que foi aquilo? Todos ficamos muito impressionados com tudo isso. Um dia você tinha tudo, no outro dia nada. Misericórdia. Não sei como você conseguiu passar por isso tudo. Hoje, domingo 17 de março de 2019,
Fecho essa parte desse testemunho com essa palavra que o Senhor me deu agora quando abri aleatoriamente a palavra, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Isaías 16:17. Essas são apenas algumas de muitas experiências. Às vezes nem acredito, pois quando comecei a buscá-las achava impossível ter essas experiências considerando a vida que eu levava. Paz seja com todos. Breve enviarei outras experiências. Aí, na verdade, pegando até uma carona no que o Manassés está dizendo, é que a gente fez muito trabalho de rua, muito trabalho de ar livre, e o que mais me marcou em relação a isso, musicalmente falando, foi muito importante. Mas o mais importante ainda, na verdade, foi a gente ter tido esse encontro, essa comunhão musical, e de forma de irmão também, e nós éramos muito jovens, faixa de 14, 15 anos, se eu não me engano, acho que tinha 16 a 17, não me lembro exatamente. E foi muito importante essa época de tocarmos juntos o tempo todo e ter me fundado no Senhor através da música. E através disso teve muitos frutos, muitas obras, muitos trabalhos. E muito tempo junto. Para mim foi importante isso. A gente vê muitos amigos hoje que não são do Evangelho e a música nos fundiu, na verdade. Posso dizer hoje que a música e o Evangelho nos fundiu.